Boa noite, meus irmãos, Pai do Senhor. Eu estava aqui meditando a palavra do Senhor e parei aqui em Lucas, no capítulo 15, que vai falar sobre a ovelha perdida e a dracma perdida. E eu achei muito interessante essa palavra, que fica aqui no capítulo, no versículo 4, que vai dizer assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Aí o 15 diz assim, aí o 5 diz assim: e achando-a, pois, sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. E o 8 também vai dizer assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a cadeia e vai à casa buscar com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Essa aqui foi uma parábola que Jesus já estava conversando, falando, e Jesus falava de um pastor que, se o pastor ele tem 10 ovelhas, né, e ele perde uma, ele não vai se preocupar para encontrar a ovelha que está perdida, né? E se a mulher, como a Bíblia relata aqui, que ela tinha dracma, perdeu uma dracma, ela não se preocupou para ir atrás da dracma perdida? Assim também é o nosso Deus. E ele se preocupa, ele vai atrás daqueles que estão perdidos lá. E a Bíblia diz que a alegria no céu, a alegria quando um pecador ele se arrepende. Olha a alegria daquele pastor. Olha a alegria que o pastor ficou quando ele foi encontrar as 99 que estavam perdidas. Olha a alegria daquela mulher. Diz que a alegria daquela mulher foi tão alegre, ela se sentiu tão alegre por achar a dracma dela que estava perdida. Ela foi lá, ela contou para as amigas dela que ela tinha encontrado a dracma. Como pastor, ele ficou alegre em encontrar a ovelha que estava perdida. E eu creio que também assim é o nosso Deus, né? Quando, né, uma ovelha, quando, né, alguém sai da presença do Senhor, eu acredito que Deus ele fica triste, né? Ele fica triste, mas ele não desiste da ovelha perdida. E quando aquela pessoa que saiu da presença de Deus, que ele volta para a presença, a Bíblia diz que o Senhor ele fica alegre. Os céus ele fica em festa. É assim quando o pecador se arrepende. Se lembra do filho pródigo? Ele pede toda a sua herança a seu pai e vai para o mundo. Você viu que quando o pai vê seu filho, né, o pai ele fica alegre. O que é que o pai faz? O pai faz uma festa para o seu filho, né? É assim também o nosso Deus, ele se alegra quando ele vê um seu filho arrependido, né? O céu ele fica em comemoração. Quando ele vê que, né, que aquele filho que saiu da presença de Deus, que estava na presença de Deus, né? Eu não sei, porque às vezes sai, né? Porque às vezes a caminhada cristã não é fácil. Nós sabemos que a caminhada cristã não é fácil, né? Tem muitos que não suportam e saem da presença de Deus, né? Mas quando ele se arrepende, ele volta. Eu creio que o Senhor ele se alegra, o Senhor ele fica, né, alegre, né? Assim como aquele pastor ele se alegrou, né, em ver a sua ovelha que estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor. E assim também foi como a mulher. Quando ela varreu, ela limpou a casa, ela não sossegou enquanto ela não achou a dracma perdida. A vez que ela limpou a casa, ela começou a limpar, ela começou a varrer, e quando ela encontrou, ela se alegrou. E ela contou às suas amigas: olha, eu achei minha dracma que estava perdida. E teve comemoração, né? Assim é o coração de Deus, né? Quando um pecador ele se arrepende, né? Quando ele reconhece, né? E ele volta para casa. É isso que Deus ele se alegra quando vê um pecador arrependido, né? Então Jesus estava falando através dessa parábola, né? Se um pastor que perde 100 ovelhas, ele perdeu uma, ele vai atrás da outra para encontrar, né? Aquela outra que estava perdida. Esse é o bom pastor, né? Que larga a 99 e vai buscar a 100 que ficou perdida, né? E assim também o Senhor, ele não despreza aqueles que estão perdidos. Deus, ele não é como um ser humano,
Né? Deus, ele é diferente. Jesus, ele é diferente. Jesus, ele vai atrás daqueles que estão perdidos. Né? Jesus, ele é maravilhoso. Então, ele vai atrás daqueles. Muitos podem até esquecer, muitos podem até desprezar, muitos podem até falar, defamar, né? Porque tem muitos que, em vez de ajudar, em vez de levantar, né, estão falando, estão reclamando, mas Jesus não. Jesus é diferente. Jesus vai atrás, sabe por quê? Porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele que nos deu a vida, né? E como aquele pastor, ele foi atrás da 99 e ele buscou a 99. Assim também foi como a mulher da dracma. Perdeu, mas ela não sossegou, enquanto ela não encontrou a dracma que estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi uma palavra maravilhosa que o Senhor me deu, né? Que eu estava meditando na palavra do Senhor. E eu senti do Senhor falar essa palavra, né? Então eu te peço a vocês que se encontram perdidos na presença do Senhor, Deus, ele não te julga, né? Jamais. Você que se encontra, né, afastado, tem vontade de voltar, mas tem medo das pessoas falar, tem medo das pessoas olhar para a sua cara, mas não ligue para essas pessoas. Olhe para Jesus. Jesus, ele vai amar, ele vai, sabe, comemorar. O céu vai estar em comemoração. Quando você voltar para casa, o seu lugar ainda está lá, sua cadeira ainda está lá te esperando. Jesus, ele vai te esperar de braços abertos. Se você for olhar para as pessoas, se você for olhar para quem vai te falar, para quem vai dizer, você nunca vai voltar para a casa do Senhor. Porque não há outro caminho melhor. Não há um caminho melhor do que o caminho do Senhor. Só há esse caminho. E você precisa voltar rápido. Rápido, por quê? Porque a volta de Jesus está mais perto. E Jesus te quer de volta. Porque o seu lugar ainda está lá te esperando. E lá não tem ninguém melhor do que ninguém. Na igreja não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos. E o nosso trabalho é levantar aquele que está caído. Porque assim como aquele pastor resgatou a sua ovelha, assim como aquela mulher resgatou a sua dracma perdida, Jesus também vai te resgatar de volta, porque você tem um chamado do Senhor. Você pode correr para lá, você pode correr para lá, mas na hora certa, Jesus vai te pegar de volta e te colocar no seu lugar, que você nunca irá ter saído, né? Então, a palavra do Senhor, que o Senhor te dê uma noite abençoada, uma noite gloriosa. E essa foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fica na paz de Deus. A palavra do Senhor, que o Senhor